Nos últimos 2 anos, a região de Donetsk tem estado em constante mudança, com nenhum dos lados capaz de fazer um progresso significativo. Mas isso pode mudar, e em breve. Documentos vazados obtidos pelo projeto Quero Viver da Ucrânia revelaram as perdas catastróficas do 41, o Exército de Armas Combinadas da Rússia. Estamos falando de pelo menos 8.625 tropas confirmadas mortas. 10.491 desaparecidas em ação e outras 7.846 listadas como desertoras. Até 1º de junho de 2025, isso se aproxima de 27 mil pessoas. A Rússia oficialmente perdeu de uma única seção de suas forças armadas, e mais do que um grande número de países tem no total em suas forças armadas. Mas esses não são apenas números em uma planilha, mesmo que as capturas de tela os representem como tal. Eles indicam como todo o sistema militar da Rússia pode seguir o mesmo caminho à luz das devastadoras perdas sofridas por causa dos erros estratégicos de Putin. Mais importante, eles podem expor como as estratégias desesperadas de recrutamento da Rússia estão silenciosamente destruindo a base econômica do país e o tecido social de maneiras que podem incapacitar permanentemente o Estado russo. Vamos começar detalhando as perdas conhecidas até o momento do 41, o Exército de Armas Combinadas russo. A unidade mais atingida, a 74ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Kemheva Oblast, teve 2.479 soldados mortos, 2.732 desaparecidos e 2.789 desertores. Quando você soma tudo isso, é mais do que o dobro do tamanho original da brigada, de cerca de 3.500 soldados. Isso significa que a 74ª Brigada foi destruída 2 vezes. É razoável supor que isso exigiu múltiplas rotações completas de pessoal, apenas para manter a capacidade operacional básica. Quando a primeira leva de soldados profissionais foi abatida, provavelmente foram substituídos por recrutas mais novos, que aceitaram os termos favoráveis do contrato da Rússia, que discutiremos em breve. Para entender o quão catastrófico isso realmente é, precisamos considerar onde o 41, o exército, está principalmente estacionado. De acordo com a documentação vazada, suas unidades têm operado perto da cidade de Pokrovsk, em Donetsk Oblast, onde foram sistematicamente desgastadas pelas forças ucranianas, usando ataques de drones de precisão e artilharia. Pokrovsk não é apenas outra cidade ucraniana. Analistas ocidentais consideram-na um portal para as áreas mais fortemente fortificadas que restam nas mãos da Ucrânia na região de Donetsk. Localizada na interseção de várias rodovias de abastecimento que levam às cidades ucranianas-chave, incluindo Chasiv Yar e Konstantinuka. Pokrovsk abriga uma estação ferroviária de significância regional, que serve como um hub logístico crítico para a Ucrânia em toda a frente oriental. A captura russa de Pokrovsk permitiria, teoricamente, avanços adicionais em direção a Dnipro e Zaporíjia. E como alertou o especialista militar ucraniano Mikhailo Zedikov, a posição da cidade como um hub significa que toda a linha de frente desmoronará se for capturada. A análise da British Broadcasting Corporation, BBCI, sugere que a queda de Pokrovsk significaria efetivamente a perda de quase toda a região de Donetsk. No entanto, após lançar toda a 41ª Exército de Armas Combinadas e outras unidades a este preço estratégico por meses, a Rússia praticamente não conseguiu nada, exceto enterrar mais de seu próprio povo. Apesar da linha de frente se estender por mais de 600 milhas através da Ucrânia, a Rússia concentrou quase metade de suas operações ofensivas na captura de Pokrovsk. E as forças russas ainda permanecem presas em uma guerra baseada no desgaste que resultou em ganhos territoriais mensuráveis em campos de futebol, em vez de uma ruptura estratégica. É aqui que as vantagens estratégicas da Ucrânia, como defensora, entram em jogo, forçando a Rússia a comprometer enormes recursos para capturar uma única cidade. A Ucrânia degradou a capacidade da Rússia de manter suas conquistas, transformando as prioridades estratégicas russas contra eles.
O Instituto para o Estudo da Guerra observa que as forças russas estavam tentando cercar Pokrovsk de 3 direções leste, sul e oeste para cortar as linhas de suprimento ucranianas. Contudo, o enorme comprometimento de forças da Rússia deixou seu exército vulnerável em outras frentes, consumindo recursos humanos e de munições insubstituíveis. Mas é aqui que os números se tornam realmente chocantes. Em todas as brigadas do 41 Exército, o total de quase 27 mil baixas representa uma completa desorganização. Quando um exército perde mais soldados para a morte, desaparecimento e deserção do que pode repor, através dos canais normais de recrutamento, ele para de funcionar como uma força de combate coerente. Já vimos o resultado disso na incapacidade da Rússia de progredir, apesar das vantagens numéricas esmagadoras. Os documentos vazados revelam algo que deveria aterrorizar os planejadores russos e ucranianos. Dos desertores do 41, o Exército 5, 28% eram condenados recrutados para as chamadas Empresas 5. Essas são unidades de assalto compostas em grande parte por prisioneiros a quem foi prometida a liberação antecipada em troca de serviço de combate. Essa figura está no alto da média de ex-condenados em unidades de linha de frente regulares russas, que a inteligência militar ucraniana sugere que varia de 5 a 30%. A alta taxa de condenados indica que o recrutamento de prisioneiros pela Rússia se tornou uma fonte crucial de soldados. Isso nos leva à realidade desconfortável de como a Rússia tem preenchido seu exército durante esta guerra, esvaziando sistematicamente suas prisões e jogando condenados na linha de frente. Quando Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, começou a recrutar prisioneiros no verão de 2020, e 2 analistas pensaram que terminaria com alguns milhares ou dezenas de milhares de soldados. Mas no início de 2025, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia estimou que a Rússia recrutou até 180 mil condenados para a guerra, com a população prisional do país praticamente reduzindo pela metade de 600 a 70 mil em 2014, para apenas 300 a 350 mil em 2024. De acordo com o dissidente russo Vladimir Ozeshkin, cujas fontes incluíam o Serviço Penitenciário Federal da Rússia, mais de 10 mil prisioneiros russos receberam perdões para lutar, com mais de 1.000 sendo mortos toda semana na Ucrânia. Segundo o modelo Wagner, prisioneiros que sobrevivem por 6 meses na linha de frente seriam libertados na sociedade russa com perdão total por seus crimes. Mas isso pode ser muito mais difícil do que a maioria dos condenados previu ao se inscreverem. Estimativas dos Estados Unidos da América sugerem que até maio de 2023, apenas Wagner sofreu 10 mil combatentes mortos e 40 mil feridos desde dezembro de 2022, com 90% dos mortos sendo condenados. O uso de condenados como bucha de canhão cria alguns problemas além da simples eficácia militar. Primeiramente, recrutas prisioneiros estão sendo utilizados como tropas descartáveis em ataques de onda humana, visando esgotar as defesas ucranianas antes do avanço dos soldados profissionais. E ataques de onda humana são táticas que deveriam ter sido consideradas obsoletas na Primeira Guerra Mundial, quando a infantaria mecanizada se tornou a norma, em vez da exceção. Em segundo lugar, especialistas da Organização das Nações Unidas documentaram que os prisioneiros recrutados são regularmente ameaçados e maltratados por seus superiores, com vários recrutas executados por tentarem escapar e outros seriamente feridos, como avisos para outros recrutas. Em terceiro lugar, e mais alarmante para a sociedade russa, milhares de criminosos endurecidos estão sendo soltos nas comunidades após cumprirem o serviço militar, gerando grandes preocupações com a segurança pública. Documentos vazados mostram que cerca de 2.200 desertores condenados do 41, o exército russo, estariam à solta nas áreas traseiras do país. Uma receita para a instabilidade social a longo prazo é obtida. Mas esses devastadores números de baixas e taxas de deserção também revelam o sucesso da arma mais sofisticada da Ucrânia contra a Rússia, a guerra psicológica. Os documentos vazados do 41, o exército, não se originaram da inteligência ucraniana ou de capturas em campo de batalha. Eles vieram de soldados russos que queriam que o mundo soubesse sobre o colapso de seu exército. Por sua vez, os documentos foram fornecidos ao projeto Eu Quero Viver da Ucrânia,
que então seria usado para alimentar mais medidas de divulgação e inteligência. Lançado em setembro de 2022 pela Inteligência de Defesa da Ucrânia, o projeto Eu Quero Viver representa a guerra psicológica para a era digital. Funcionando como uma linha direta 24 horas, Telegram, chatbot e site, o programa fornece aos soldados russos procedimentos detalhados de rendição, orientação jurídica e informações sobre opções de asilo. Mas seu verdadeiro poder reside em como ele explora a contradição fundamental na estratégia militar de Putin. Pedir aos homens que morram por uma causa, enquanto sinaliza que suas vidas são descartáveis. O programa exibe estatísticas impressionantes. O site do programa foi visitado mais de 48 milhões de vezes, com 46 milhões de visitas vindas da própria Rússia. Apesar do bloqueio do site pelas autoridades russas, dentro de dias após o seu lançamento, mais de 26 mil russos entraram em contato com a linha direta e seu chatbot associado, com mais de 220 rendições confirmadas e outros 1.000 casos pendentes até dezembro de 2024. O que torna essa guerra psicológica tão eficaz é o seu direcionamento para as tropas mais vulneráveis da Rússia, que compõem grande parte de suas forças atualmente. A linha direta é atendida por psicólogos militares treinados para lidar com diferentes tipos de chamadas. Alguns russos ligam chorando e precisam ser acalmados. Outros creem na propaganda russa sobre neonazistas ucranianos e precisam ser persuadidos com cautela. Os operadores criam medidas de apoio separadas para cidadãos ucranianos forçados a lutar pela Rússia, mobilizam recrutas que nunca quiseram estar lá e soldados de carreira desiludidos com a guerra. Isso cria um ciclo de feedback, onde o conhecimento da opção de rendição se espalha pela sociedade russa, minando a capacidade do governo de manter a fachada de que a guerra é apreciada. Apoio universal. O projeto Eu Quero Viver também explora as exatas vulnerabilidades criadas pelo direcionamento étnico da Rússia e pelo recrutamento de condenados. Muitos russos que ligam para a linha direta são de comunidades marginalizadas, reconhecendo que estão sendo usados como bucha de canhão. Enquanto a elite de Moscou permanece protegida, que é um ponto fraco vital na máquina de propaganda do Kremlin, e sobre o qual discutiremos um pouco mais tarde. Agora, vamos voltar um pouco para as cifras de deserção, pois elas destacam a disparidade entre a propaganda russa e o status atual do exército e da economia russa. Aqueles 5,8% de desertores das estatísticas mencionadas anteriormente eram condenados das empresas 5. O que sugere que esses homens aproveitaram a primeira oportunidade para escapar de um sistema militar que os tratava como descartáveis, apesar das promessas de que seriam homens livres. E como os documentos chegam à inteligência ucraniana, mostra que até mesmo os oficiais russos estão cientes da potencial bomba-relógio que esses condenados representam para o próprio exército. Mas a crise de recrutamento da Rússia vai além de apenas esvaziar prisões ou lutar contra a guerra psicológica. Putin se rebaixou a oferecer incentivos financeiros tão generosos que correm o risco de distorcer toda a economia russa. Podemos começar com os salários oferecidos aos soldados para lutar na guerra de Putin. De acordo com os números mais recentes, soldados russos de Moscou agora podem ganhar até 71 milhões de rublos anualmente. Cerca de 82 mil dólares combinando, 52 milhões de rublos foram 19 milhões de rublos. Para colocar isso em perspectiva, a renda presidencial oficial de Putin em 2021 foi de cerca de 102 milhões de rublos, o que significa que soldados comuns podem ganhar quase 3/4 do que o presidente russo oficialmente faz. Até nas regiões mais distantes. Os pagamentos mensais de 20 mil rublos baseados nos números de 2024 representam cerca de 24 vezes o salário médio russo. Com o bônus de assinatura único mencionado de 19 milhões de rublos, equivalendo a 22 vezes o salário mínimo mensal. Isso significa que os soldados russos devem ser bem recompensados por servir ao seu país, ganhando mais dinheiro do governo do que muitos profissionais. Mas mesmo isso não basta para ter pés suficientes em botas. A guerra de lances entre as regiões russas por recrutas militares é indicativa de uma grave crise de mão de obra. Pelo menos 51 regiões russas aumentaram os pagamentos para assinatura de contratos militares desde o início da guerra. Economistas observam que o rápido aumento dos bônus indica a escassez severa.
Se já existem muitas pessoas dispostas a ir para a guerra, por que a necessidade dessa competição de bônus? Esse desespero financeiro está criando 3 desastres econômicos interconectados que ameaçam a estabilidade de longo prazo da Rússia. Primeiro, os massivos gastos militares estão sistematicamente esgotando outros setores da economia russa. O nível recorde de gastos do Estado russo, onde 40% do orçamento é destinado ao militar, obrigou o complexo militar industrial a operar 24 horas por dia. Mas isso acontece à custa da infraestrutura civil, educação, saúde e desenvolvimento econômico. A militarização da economia continuará desviando recursos de outros setores. Ainda pior, o próprio setor militar industrial está sob crescente pressão. O governo russo está forçando os fabricantes militares a produzir mais produtos sem o devido suporte financeiro ou de recursos humanos. Sem pessoal treinado, orçamento adequado e cronogramas viáveis, é improvável que os fabricantes de armas russos criem armas e equipamentos eficazes. Em vez disso, reduzindo despesas para frear a espiral de queda nos lucros. O economista russo Sergei Guriev observa que a economia russa praticamente se dividiu em 2 sistemas paralelos. A economia militar, que funciona com ordens governamentais e mostra crescimento, e o setor civil, que sofre com alta inflação, aumento de preços e subemprego. O resultado é uma economia que parece saudável no papel, enquanto os russos comuns experimentam um declínio no padrão de vida e em tudo, exceto nas indústrias relacionadas ao militarismo. Em segundo lugar, a Rússia está enfrentando uma catástrofe demográfica, agora que o recrutamento militar está acelerando. O desemprego na Rússia atingiu um baixo histórico de cerca de 2% e ainda está caindo. Forçando o exército, o inchado complexo militar industrial e a economia mais ampla a competir pelo mesmo grupo limitado de trabalhadores. E lembre-se, cerca de 70 mil russos estão atualmente estacionados na linha de frente, com o exército consumindo de 10 a 30 mil potenciais trabalhadores por mês. Isso equivale a 5% da força de trabalho russa que está sendo perdida mensalmente. Os problemas demográficos da Rússia são agravados pelo fato de que apenas 12 milhões de pessoas nasceram em 1999, comparado a 25 milhões em 1985. A população em idade ativa já diminuía antes da guerra. E com os estimados 60 mil russos em idade de trabalho que fugiram desde 2022, combinado com baixas militares e recrutamento, a demografia russa está em queda livre. Neste ponto, a Rússia está contando com a captura da Ucrânia apenas para obter seus 29 milhões de cidadãos, ou quantos sobreviverem à guerra sem emigrar. E isso só funcionará se a Rússia conseguir vencer sem mais ondas de baixas, o que é improvável que aconteça. Terceiro, a estratégia de recrutamento da Rússia está devastando sistematicamente suas regiões mais vulneráveis enquanto protege seus centros econômicos e políticos. Isso está criando um sistema de extração humana semelhante ao colonial que poderia, por fim, desestabilizar a própria Federação Russa. O direcionamento étnico e regional do recrutamento militar russo revela o cálculo mais cínico de Putin: preservar as populações economicamente produtivas da Rússia enquanto sacrifica suas minorias étnicas e pobres rurais. Uma análise da British Broadcasting Corporation de final de 2023 revelou que 6 das 10 regiões russas com as maiores taxas de mortalidade na Ucrânia se localizavam na Sibéria e no Extremo Oriente. Com homens da Buratia 75 vezes mais propensos a morrer do que homens de Moscou, o direcionamento não é um acidente, mas uma política deliberada. Nessas regiões, a taxa de desemprego é maior do que a média nacional, tornando os generosos salários militares particularmente atraentes para famílias desesperadas. Mas esse direcionamento econômico cria um ciclo vicioso. Recrutadores militares se concentram em áreas remotas e rurais, com menos cobertura da mídia e protestos, drenando sistematicamente essas regiões de homens em idade produtiva. Claro, há um impacto positivo na máquina de propaganda. Conforme assinam contratos, essas pessoas recebem pagamentos iniciais e altos salários mensais, enviados para familiares ou gastos pessoalmente. Isso permite que eles gastem ainda mais dinheiro em luxos inúteis ou até mesmo o joguem fora.
Ao mesmo tempo, as regiões se tornam mais vulneráveis à propaganda russa, mostrando os altos ganhos dos soldados. O que explica o nível relativamente alto de apoio ao atual governo russo, apesar do desastroso esforço de guerra. Contudo, isso é compensado pela elevada taxa de atrito citada anteriormente dentro do exército russo. Com mais de 1 milhão de baixas, as tropas russas provavelmente são compostas principalmente por oficiais experientes de alta patente e recrutas relativamente novos, que vieram por contratos generosos. Coincidentemente, as tropas das regiões economicamente mais desfavorecidas têm as maiores taxas de baixas em batalha, elevando o risco de os soldados não retornarem para casa inteiros. Isso é agravado por Putin reduzir o pagamento para soldados feridos em até 90%, dependendo da lesão. O custo humano se estende além das famílias individuais. Comunidades étnicas inteiras estão sendo esvaziadas, com cidades atingindo níveis insustentáveis de declínio populacional. Com a falta de homens em idade produtiva, a comunidade perde uma importante fonte de renda. Além disso, reduz ainda mais a taxa de fertilidade de uma geração diretamente afetada pelo declínio do colapso da União Soviética em meados dos anos 90. Para as minorias étnicas, que já são marginalizadas na sociedade russa, as taxas desproporcionais de baixas criam a consciência de que estão sendo usadas como carne para canhão para Putin, enquanto Moscou suga todo o dinheiro e recursos das províncias. Isso levou a relatos de racismo dentro das forças russas, com soldados do exército russo intimidando soldados Buryat, Kalmyk e Tuvan, e brigas entre diferentes grupos étnicos. As perspectivas futuras desse direcionamento étnico são inquietantes. A Rússia está sistematicamente enfraquecendo a base demográfica de regiões que já são economicamente vulneráveis, enquanto concentra benefícios econômicos em Moscou e São Petersburgo. Isso cria as condições para movimentos separatistas ou colapso econômico completo nas regiões periféricas da Rússia, tornando-as dependentes de financiamento direto do núcleo russo. Isso nunca aconteceria à luz de uma economia falida em todo o país. Além disso, mesmo que as promessas da Rússia de altos salários e impulso econômico funcionem a curto prazo para aumentar a consciência e o apoio regional, não o fará a longo prazo. A estratégia só é válida se a Rússia vencer a guerra rapidamente. Quando Putin lançou a Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, o plano dependia de uma força avassaladora, alcançando uma vitória rápida antes que os custos econômicos e demográficos se tornassem insustentáveis. Os soldados receberiam altos salários, mas não criariam drenos de longo prazo nos recursos russos para manter os pagamentos. Além disso, o setor privado russo simplesmente não consegue acompanhar o recrutamento militar, incentivos econômicos e o aumento da produção de armas e munições. Esses três aspectos disputam o mesmo grupo limitado de homens das regiões economicamente desfavorecidas da Rússia. Enquanto isso, Moscou e São Petersburgo estão sendo isoladas dos verdadeiros efeitos da guerra, porque contém a seção mais politicamente ativa e relevante da sociedade russa. O resultado é uma economia destinada a se tornar cada vez mais militarizada, mesmo que isso resulte em rendas reais estagnadas ou em queda. E isso levanta outro ponto de que Putin não acredita que esta guerra seja existencial para a Rússia. Se fosse, Moscou já teria implementado o recrutamento universal que afetaria todos os cidadãos russos igualmente. Isso não é apenas suicídio militar, mas aponta que Putin, na verdade, não tem controle ou visão sobre o verdadeiro estado de coisas de seu país. Isso também cria uma contradição política que se torna mais difícil de propagar a cada mês que a guerra continua. Putin precisa convencer os russos de que a guerra vale a pena lutar, enquanto simultaneamente protege as populações cujo apoio ele precisa para permanecer no poder. Se a Rússia continuar perdendo soldados sem realmente recrutar de seus núcleos populacionais, também há a possibilidade de que todo o exército se torne etnicamente distinto de sua capital. Nesse ponto, o exército russo, já no limite e moralmente abalado pelas perdas sustentadas na Ucrânia, pode voltar sua atenção para dentro e derrubar o regime russo. Em uma revolução que ecoa a queda da Rússia imperial há mais de 100 anos, as perdas catastróficas do 41 o exército são, portanto, apenas um sintoma da crise mais ampla da Rússia. Um país que escolheu a guerra em vez da reforma, a propaganda em vez da realidade,
e ganhos territoriais de curto prazo, em vez da sobrevivência nacional a longo prazo. E os documentos vazados mostram que essa escolha está destruindo a Rússia de dentro para fora. Um relatório de baixas de cada vez. Obrigado por assistir. Para saber como a Ucrânia está eliminando soldados russos em grande número, veja nosso vídeo sobre as perdas ao longo da frente de batalha. Para se manter atualizado com as notícias da linha de frente, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.